Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa oitava e última aula aqui desse módulo 2. Então vamos falar o que são as agências classificadoras de risco e o que é rating, tá? Então para que servem as agências classificadoras de risco? Tá? Então, assim, são empresas independentes, tá? Que são contratadas para avaliar a capacidade financeira de um governo, empresa privada ou de uma emissão. Tá? Quanto aos riscos daqueles pagamentos, daquela dívida, daquele papel que for emitido, deles não se concretizarem. Tá? Então, o ponto principal aqui é de você pegar uma instituição que ela é totalmente isenta, totalmente independente, para dar uma nota para uma empresa ou para um país, ou, enfim, para alguma emissão, para um banco e por aí vai. É que vocês pensem assim, pô, se o próprio governo brasileiro ele tiver lá a sua uma subsidiária sua lá para dar uma nota para crédito do governo brasileiro, pô, vai dar uma nota máxima e pronto. Né? Ele é subordinado ao governo brasileiro. No mesmo caso, uma empresa, se uma própria empresa tiver uma área que vai avaliar o próprio risco dela, que responde diretamente lá para o presidente, obviamente você vai ter um conflito de interesse, você não vai saber a real nota ali. Então as agências classificadoras, elas, né, são assim resguardadas por ter uma independência, por serem contratadas de forma externa, né? Então algumas empresas elas precisam obrigatoriamente contratar essas agências de risco para dar uma nota para elas, né? Mas existem também classificações que as agências de risco simplesmente dão por fazer o seu trabalho, né, quanto à sociedade, por medir o risco também de países e de empresas, de categorias de empresas e por aí vai. Tá? Então aqui, as principais que a gente tem, que a gente vai olhar, vai ser a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's. Tá? Então, o que a gente mais vai ver dentro das plataformas, e até quando a gente está vendo notícias econômicas, Standard & Poor's rebaixou o rating do Brasil. Né? Vocês já ouviram falar que, por exemplo, agora o Brasil não é mais grau de investimento. Então, olha onde aqui é o grau especulativo que a gente chama, né? Como a gente entra nessa barra. Então, tem tudo isso de nota aqui para cima, o Brasil aqui está com uma nota aqui, mais ou menos nessa faixa, né? No começo aqui do grau especulativo. Né? Então, aí são essas agências que são olhadas, que saem nas notícias, e quando você vê as principais plataformas de investimento, né, que dá rating para os bancos e para as emissões, para as empresas privadas e tudo mais, são essas aqui. Tá? Algumas plataformas até colocam mais de uma para você poder comparar, porque essas notas até podem vir a ser diferentes. Tá claro que elas, uma acompanha a outra, né, chega a acompanhar a outra, mas elas podem vir a ser diferentes. Tá? Então, isso é um ponto também que a gente tem que ter de atenção. Tá? E aí, como é que são essas notas aqui? Elas começam, elas são por ordem alfabética, tá? Mas ela funciona assim. Então, quanto mais A eu tenho, melhor. E o máximo que eu posso ter são 3. Então, AAA, né? Quando eu estou falando da classificação de risco da Standard & Poor's e da Fitch, tem uma nota A, também é falado de AAA, né? Ou também, às vezes, o risco soberano, a taxa livre de risco, é essa aqui, é o AAA. Ou seja, a qualidade de crédito, assim, extrema capacidade de pagar a dívida, né? Putz, muito difícil você ter algum tipo de problema ali, então, né, considerado assim a primeira linha, o crédito de primeira linha, de bom pagador, e obviamente aqui é o topo do grau de investimento, né? Sempre quando leva esse mais ou menos, geralmente é perspectiva positiva ou negativa. Então, assim, se eu sou AA+, pô, eu tô um degrau aqui para chegar a AA. Agora, a agência coloca em perspectiva de crédito negativa. Eu continuo como AA, só que eu estou aqui, AA menos. O próximo degrau aqui é A já, ou seja, já caí. Tá? Então, esse mais e menos, geralmente é a perspectiva. Ou seja, eu estou em AA+, mas pô, minha perspectiva aqui é virar AA. Ou se eu coloco menos, aí é um pouco de atenção. Estou com uma tendência aqui que eu posso vir a cair. Tá? E aí você vai nessa linha. Então, AAA, depois AA, depois vai BBB+, aí BBB, aí BBB menos. Aí, a partir daqui, você deixa o grau de investimento e passa aí para o grau especulativo. Tá? Se não me engano, o Brasil hoje eu acho que é BB menos, né, pelas principais agências, está mais ou menos aqui nessa faixa. A gente está hoje aqui em maio de 2020. Tá? Então a gente já foi grau de investimento, a gente já chegou aqui a ter essa classificação aqui BBB+, tá? E aqui caiu. Então, isso aqui, tanto dentro das plataformas, quando você vai olhar, você vai ver que os papéis que têm rating, pelo menos AA ou AAA, vão ser os que estão oferecendo taxas menores. Se eu olho papéis lá com rating B ou CCC, pô, tem um bom risco, mas muito provavelmente a taxa de retorno que eles estão oferecendo é bem alta, tá?
E esse vai aqui, ó, de BBB até C até D. Aí D já é o default que chama, né? Ou seja, calote, ou seja, não vai pagar. Então, praticamente ali já não tem mais muito o que fazer. Então, a maioria dos papéis aqui que são negociados, eles vão aqui até a B, no máximo, né? Desse aqui para baixo já é o que a gente chama também muitas vezes de junk, ou seja, aqueles créditos praticamente podres, especulativos, né, que pode até variar tanto quanto uma ação por R$ 10, pode ir para 1.000, até mesmo porque eu posso perder os R$ 10 que está lá, porque a capacidade de pagamento dessas empresas aqui é muito baixa, ou ela está passando por algum tipo de complicação, por algum tipo, né, de problema. Mas o que mais a gente tem que olhar aqui são essas três principais agências, né? Essa ordem de classificação, então, aqui vai do A até o D, né? Corta no BBB aqui, né? Pode lembrar do Big Brother aqui, então termina o grau de investimento aqui no Big Brother, e aí entra no grau especulativo. Então, tudo abaixo de BBB é grau especulativo, é onde está o Brasil aqui. Tá? Um ponto interessante também, como o Brasil está em BBB, então tem duas classificações, a internacional, então se eu for olhar um banco brasileiro, internacionalmente um grande banco, vai estar aqui em BB-, BB tal, ruim. Mas para nível nacional, eu sou a AA, né? Porque eu estou em moeda local. Então, são duas classificações que podem ser diferentes dentro da mesma empresa. Então, o Brasil ele é BB- a nível internacional, a nível da moeda, de dólar e tal. Mas se eu sou uma emissão local, eu sou a AA. Eu sou uma boa pagadora, não vou ter problema. Aí uns bancos grandes empresas vão estar aqui. Mas se eu vou para nível internacional, eu já caí. Porque sempre o máximo aqui vai ser o rating do governo, do país. Não tem, dificilmente uma empresa consegue ter uma nota. Até existe, tá? Mas é muito difícil uma empresa ter uma nota melhor do que o rating do governo local. Também porque a empresa está subsidiada no país, ela tem a receita na moeda do país, e quem controla essa moeda, quem estrutura o arcabouço dessa moeda é o governo, então é um pouco de contrassenso ter alguma empresa aqui que seja mais bem avaliada do que o próprio governo, tá bom? Mas acho que esses são os principais pontos de atenção aqui, do que a gente falar do que são as agências classificadoras de risco e o que é rating, tá? Nada mais é do que uma nota, né, de solvência, de capacidade de pagamento que essas agências dão para os governos, bancos e outras empresas, tá bom?